Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós nos reunirmos mais uma vez em torno da Palavra de Deus. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. E que bom, diante da Palavra de Deus, nós temos uma oportunidade de escutar o que Deus está indicando como caminho seguro para a nossa caminhada. É um caminho, né? Que nos coloca nessa caminhada, nessa dimensão de avançar, na dimensão de avanço para a salvação. A Palavra de Deus, ela tem uma realidade muito importante para nos indicar que nós somos convidados à salvação. O Senhor nos salvou, mas essa salvação que nós acolhemos vai acontecendo dia após dia pelas nossas escolhas. E a Palavra de Deus vai nos indicando essa obra de salvação que vai acontecendo a partir da purificação que nós vamos experimentando e a assimilação dessa palavra da mente de Cristo, dos pensamentos de Cristo em nós, operados pela palavra. Isso se dá por intermédio do Espírito Santo. E nós pedimos ao Espírito Santo que nos ajude hoje a entender o que o Senhor tem para nós. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pegue a sua palavra de Deus, a sua Bíblia, o seu caderno de estudos bíblicos, para a gente hoje meditar no texto de 2 Coríntios, capítulo 8, versículos do 16 ao 24. 2 Coríntios, capítulo 8, versículos do 16 ao 24. Vamos ler o texto? Graças sejam dadas a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por vós. Não só ele recebeu bem o meu pedido, mas ainda, no ardor de seu zelo, partiu espontaneamente para vos visitar. Com ele enviamos o irmão que é elogiado em todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Mas ainda, esse irmão foi designado pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem nesta obra generosa que administramos para a glória do Senhor e como prova da nossa boa vontade. Assim, procuramos evitar qualquer crítica na administração destas grandes quantias confiadas aos nossos cuidados, pois procuramos fazer o bem não somente diante do Senhor, mas também diante dos outros. Com os delegados, enviamos aquele nosso irmão cujo zelo foi comprovado em vários assuntos e muitas vezes, e que agora se mostra muito mais zeloso ainda, em razão da grande confiança que tem em vós. Quer se trate de Tito, meu companheiro, e em relação a vós, meu colaborador, quer se trate de nossos irmãos, delegados das igrejas, glória de Cristo. Diante das igrejas, mostrai-lhes a vossa caridade e justificai os elogios que de vós fizemos junto deles. Nós estamos aqui na segunda parte do texto sobre a primeira coleta feita para a igreja de Jerusalém. E agora a fundamentação que o apóstolo Paulo está fazendo é de apresentar pessoas confiáveis, Tito e esses outros companheiros. Alguns estudiosos dizem que esse irmão que Paulo vai dizer, com ele enviamos o irmão que é elogiado com todas as igrejas por seu serviço ao Evangelho, o versículo 18, alguns estudiosos dizem que é São Lucas, porque São Lucas escreve o Evangelho, mas também ele é companheiro de Paulo. Mas isso não é definido e alguns também acham que não tem nada a ver em relação a São Lucas. Mas é um missionário, alguém que os coríntios tiveram contato, viram o seu zelo, viram a sua honestidade, viram a sua fidelidade. Então Paulo tem segurança de mandar esse irmão junto com Tito. E ele vai mandar esses delegados exatamente para mostrar a responsabilidade com aquela alta quantia da oferta que está sendo dada para a comunidade de Jerusalém. Ou seja, ele presta contas para Deus, mas ele também presta contas para
os irmãos, para que não haja nenhuma dúvida, será que Paulo está fazendo essa coleta por causa de ganância, para benefício próprio? Colocar homens honestos, homens que são zelosos e provados diante dos coríntios e acolhidos por eles diante do zelo, é fundamental para que tenha a garantia, a segurança de que aquilo que está sendo ofertado vai ter o destino certo. E Paulo, a esses irmãos, ele elogiou os coríntios. Então, ele está aqui demonstrando para eles o afeto, o amor, a confiança e principalmente a certeza de que os coríntios iriam ajudar, iriam abençoar a comunidade necessitada de Jerusalém. E é exatamente esse o processo que nós precisamos viver. Nós precisamos olhar para Tito, nós precisamos olhar para esses delegados que Paulo enviou e perceber que é um convite também a mim e a você, de nós vivermos nessa honestidade, nessa vida de retidão, para que nós também demonstremos segurança em tudo aquilo que nós fazemos em favor da igreja do próximo. Assim como a igreja do Senhor, assim como a estrutura eclesial precisa viver nessa transparência para que nós saibamos que as nossas ofertas, que a nossa doação, que o nosso dízimo está sendo destinado para aquilo que deve ser feito, deve ser vivido. Por isso que existe prestação de contas nas paróquias, por isso que o padre parece que é até chato, às vezes, na hora da missa, né? No final da missa ele vai falar nos avisos, vai dizer das coisas que estão sendo feitas, se tem uma obra ele vai mostrar o que está sendo feito na obra, exatamente para que tenha essa segurança de que aquilo que é destinado está sendo usado e aplicado da maneira correta. Isso também nos educa na nossa vida financeira, isso nos educa na nossa vida social, nos compromissos que nós devemos ter com os impostos, com os compromissos que nós assumimos com as pessoas. Essa honestidade, ela é fundamental para nós que somos movidos pelo Espírito Santo e orientados pela palavra de Deus. Eu quero ser como Tito. Eu quero ser como esses delegados que têm uma vida tão reta, uma retidão tão intensa e tão bem expressa diante dos olhos dos homens, diante dos coríntios, por exemplo, que as pessoas tenham plena confiança naquilo que eu faço, também no campo social, no campo material. É assim que a Canção Nova vive. A Canção Nova presta contas daquilo que ela faz. A Canção Nova mostra onde está sendo aplicado o investimento da doação de cada sócio evangelizador. Quem vai à Cachoeira Paulista sempre se surpreende com coisas novas que são feitas. O investimento que é feito naquilo que nós temos de meios de comunicação social, rádio, TV, internet, aquilo que é feito para acolher o povo, as melhoras na chácara de Santa Cruz e assim cada casa de missão da Canção Nova, porque nós levamos a sério, é um dinheiro santo, é uma oferta santa do povo santo de Deus. Então a credibilidade, nós buscamos ter credibilidade, em primeiro lugar diante de Deus e depois diante dos homens. E é assim que nós somos chamados a viver, eu e você. A palavra de Deus nos coloca nessa dinâmica. Nós somos chamados a viver essa credibilidade diante de Deus. Deus vê que existe honestidade no nosso coração, que existe sinceridade no nosso coração, que existe propósitos sinceros e aplicáveis da forma mais correta possível na nossa vida. E aí ele vai sendo também generoso em dar-nos graças copiosas, em abençoar-nos, para que também nós possamos abençoar o nosso próximo, aqueles que são necessitados. Mas nós também precisamos ter uma vida ilibada diante dos homens. Nós não podemos ceder ao consumismo e comprar além daquilo que nós podemos pagar. Nós não podemos nos conformar em ficar, desculpa usar essa palavra, dando calote nas pessoas, sendo que não é preciso viver dessa maneira. Nós precisamos ser honestos em tudo. Eu só compro aquilo que me é necessário, eu não vou além daquilo que eu sou capaz de pagar. Isso tudo a palavra de Deus vai nos ensinar como um caminho certeiro de honestidade e de testemunho de cristão. Eu não posso enganar as pessoas. Eu não posso enganar as pessoas, porque a pior mentira é mentir para si mesmo. Você está se enganando a si mesmo e
pensa que está enganando a Deus? Não, Deus sabe de todas as coisas. Então, coloquemos também a nossa vida financeira em ordem, coloquemos os nossos compromissos em ordem, lutemos para viver da forma mais honesta e correta possível. Busque isso e você vai ser, diante dos homens, um grande testemunho de cristão. Mensagem de hoje: colocar diante de Deus e dos homens a nossa vida em ordem. Também no tocante à realidade financeira. Um cristão, de forma especial, é chamado a viver a honestidade e a temperança em sua vida financeira e social. Esse testemunho é fundamental nos dias atuais. Por quê? Nós estamos num tempo de consumismo, de materialismo, e nós, como cristãos, não precisamos nos apertar, enganar ninguém, nós precisamos viver honestamente, corretamente, em todas as áreas da nossa vida. Se existe aí um desequilíbrio nessa parte da sua vida, coloque em ordem, faça as contas, coloca tudo direitinho. Não vá além daquilo que você possa, porque você vai ser um contra-testemunho, e não é isso que Deus quer. Deus quer que você viva de maneira correta em todas as áreas da sua vida. Vamos rezar? Senhor, nós queremos adentrar esse processo da justiça. Viver a justiça é dar ao outro aquilo que lhe é de direito. E quantas vezes nós somos tentados a enganar, quantas vezes nós somos tentados, Senhor Deus, a fazer coisas que não estão de acordo com a sua palavra, de acordo com quem nós somos, com a nossa vivência de fé, vivência cristã. Então, nos dê a capacitação do seu Espírito, nos dê a atenção a essa realidade, a essa dimensão, para que a nossa honestidade, para que o nosso compromisso, para que a nossa decisão de não enganar ninguém e não enganar a nós mesmos, de não criar necessidades que estão fora, Senhor Deus, das nossas capacidades financeiras, para que nós também sejamos testemunhas. Paulo nos apresentou Tito, os outros delegados que ele envia ali àquela comunidade de Corinto, como homens ilibados, justos, honestos, que dão credibilidade e que mostram, Senhor Deus, o que é verdadeiramente ser cristão também nesta parte financeira. Nos ajude a viver dessa forma. Nos ajude a viver a partilha dos nossos dons, mas nos ajude também a colocar a nossa vida em ordem para que nós sejamos testemunhas nesse campo das nossas finanças, para que nós não façamos nada que prejudique o nosso próximo. Só o Senhor, na capacitação da sua graça, do seu Espírito, pode nos ajudar e nos despertar nessa área. Se precisarmos buscar alguém que tenha mais, Senhor Deus, consciência e mais formação nessa área, mostre pessoas que vão nos ajudar para colocar a nossa vida financeira em ordem e não prejudicarmos ninguém. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. É fácil? Não é fácil, mas é um processo de Deus, é um processo de conversão na nossa vida. Porque, como cristão, eu preciso dar testemunho em todas as áreas da minha vida. Não é só no lado espiritual, não é só buscando a Deus, isso é fundamental, é o essencial. Mas esse buscar a Deus vai ordenar também, vai temperar toda a nossa vida. Tenha coragem de sentar, se for preciso sentar como casal, como família, olhar as contas, colocar as coisas em ordens. Se existem situações que precisam ser corrigidas, corrija. Se existem pessoas que precisam ser buscadas para que sejam elas abençoadas pela sua justiça, porque a justiça é dar ao outro o que lhe é de direito. Faça isso, para que você também experimente da graça, da bênção, da presença de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.